Quando uma mulher não aceita ser submissa em um relacionamento, ou ela sofreu com o abandono do pai, ou com a ausência do pai, ou com o autoritarismo do pai. Caso ela tenha tido um exemplo na própria casa de um pai que lidera a família, que provê o sustento da família e que protege a família, que ama a mulher acima dos pais dele e acima dos filhos, essas crianças, elas crescem em um contexto familiar onde elas observam o quê? Esse exemplo na família e vão querer o quê? Multiplicar. Agora, se uma pessoa nasce no caos familiar, onde ela vê um pai que vive bebendo, batendo na mãe, saindo com um bocado de quenga, o que é que vai acontecer com essa mulher que foi criada em um lar onde o pai só bate na mãe, vive bêbado de cachaça, é autoritário, só vive gritando? Essa mulher nunca vai aceitar a submissão. Então, se você olhar no meio das feministas, geralmente tiveram ou pai ausente ou não tiveram exemplo de paternidade, tiveram um pai bundão, não tiveram exemplo de homem que provê, que lidera, que bota a sua mulher acima de tudo, porque a mulher passa por um período frágil. E ainda digo mais, quanto mais tatuagem, mais piercing, mais cabelo colorido, mais é indicativo de ausência paterna. Em uma família estruturada, onde uma mulher vê o pai como líder, que provê a família, provê o sustento da família, protege a mãe, ama a mãe acima de todas as coisas, ensina ao seu filho que quando ele for ter uma esposa, a esposa dele vai ser mais importante do que a mãe dele, vai ser mais importante que os filhos. Aí sim, essa menina tem um exemplo de um pai em casa, então ela vai querer multiplicar esse conhecimento que ela adquiriu em casa. Ela vai querer um homem que provê, um homem que lidera e um homem que proteja a família. Vai tender a ter cabelo colorido e vai tender ao quê? A ter uma energia masculina alta, porque o homem que fazia o papel do homem na família se afastou, então ela naturalmente precisou ter essa energia masculina alta. E a mulher que teve bons exemplos dentro de casa, com pai que proveu, que protegeu, que liderou, que foi um bom pai, afinal de contas a mulher passa por um momento de muita fragilidade quando ela é engravida, quando ela tem filhos, então o que ela precisa do lado dela daquele momento? Um guerreiro que mata e morra por ela, um guerreiro que defenda a sua família com unhas e dentes. E a sua família, a família do homem, é a sua mulher. A mulher para o homem é superior aos pais dele e aos filhos. O homem deve botar a mulher no patamar superior, assim também como o homem deve morrer pela sua família. Então, naturalmente no mundo, existe o papel do homem e o papel da mulher. Mas existe um sistema que ele quer destruir a família. E o que é que acontece? As mulheres que não tiveram isso como base familiar vão tender a ser o quê? Ser feminista, a dizer que homem não presta, a dizer que isso é masculinidade tóxica. E não existe masculinidade tóxica. O homem tem que andar pelo lado mais perigoso da calçada. O homem deve proteger a família. O homem deve pagar a conta no primeiro encontro. O homem deve abrir a porta do carro para você. O homem deve ceder a sua vez na fila. Se tiver apenas ele competindo com mulheres e for uma mulher atrás dele, ele deve ceder a sua vez para a mulher. O homem deve se levantar do assento do ônibus se não tiver mais assento e se tiver uma mulher ao lado dele. É obrigação do homem. O homem é mais forte que a mulher, naturalmente. Então o tranco mais pesado tem que ir com o homem. A suavidade feminina tem que ficar com a mulher. Não estou dizendo que todas as mulheres que não tiveram pai vão ter a energia masculina alta. Não é isso. Mas que, naturalmente, mulheres que não tiveram exemplo dentro de casa para seguir, de homem que protege, que lidera, que provê a família, tendem a ter mais tatuagens, mais piercings, mais cabelo colorido e uma energia masculina. E geralmente procuram homens femininos, porque a mulher vai passar por um período de fragilidade. E nesse momento ela não quer um homem afeminado que vai ficar em casa limpando a casa e cuidando do lar, não. Então, toda essa história de qualquer feminista que venha defender que não existe submissão da mulher em um relacionamento, essa mulher não teve um exemplo. Muito provavelmente ela não teve um exemplo dentro de casa de um homem de verdade que estava ali para amar sua mulher acima de todas as coisas, de morrer pela sua família. O homem precisa que a mulher honre e respeite ele. Já a mulher precisa do amor do homem, não precisa que o filho sinta o sentimento de amor por ele. Ele precisa que o filho honre e obedeça a ele. Apenas isso. E para a mulher ele quer honra
e respeito. Não, a função do homem não é essa no relacionamento. Então, sim, existe papel de homem, mulheres que vivem dizendo que não existe submissão, que não concorda com isso, que não concorda com aquilo, geralmente sofreram com ausência, sofreram com abandono ou com autoritarismo. O cara que foi comprar o cigarro, não voltou, o cara que bate na mãe, o cara que vive cheio de cachaça, já não teve um exemplo, então ele é um desestruturado. Então, se você já vem de uma família que não tem pai, para você conseguir esse conhecimento, não é brincadeira.